Fala, massa do Galo! Olá, bem-vindas e bem-vindos à terceira temporada do podcast do canal do Bolivar, sempre gravado aqui no Bar do Solomão, templo sagrado do torcedor atleticano. Nessa terceira temporada, com muito prazer, com muita honra, com muita satisfação, terei ao meu lado, vocês já estão acostumados no pós-jogo, que já virou tradição, o ótimo jornalista Vitor Martins, e sempre recebendo, claro, uma personalidade, né, um jornalista, um atleta profissional, um músico, enfim. Vamos falar sempre do Galo, falar da vida e do Galo em nossas vidas. E hoje, com muito carinho e prazer, recebendo um que, tem um canal que é um sucesso. Eu sou fã, realmente, do Contra o Vento e do trabalho que é feito pelo grande atleticano, que eu sou fã, realmente. Lucas Guzmão, grande Guzmão. Satisfação em recebê-lo aqui, Guzmão. Satisfação é toda minha. Obrigado pelo convite. Vamos resenhar muito de Galão da Massa aí, que é o que a gente gosta, que a gente ama. Vambora, partiu. Ô, Vitão, obrigado por aceitar o nosso convite nessa terceira temporada. Um grande craque aqui. Tem muita história para contar, né? Muita história, e assim, é muita história interessante. E eu tenho certeza que vai render muito caso, que a galera tem muita curiosidade, né? Porque, querendo ou não, ele faz uma coisa que acho que é o sonho de muita gente, ou de quase todo atleticano, que é praticamente estar em todo o jogo, né? Então ele vai ter muita história para poder contar pra gente. Pelo Brasil e pelo mundo todo. Deixa eu cumprimentar o Solo, dono da terra. Grande Solo. Obrigado, Solo. Mais uma vez. Obrigado, Solo. Aqui no Bar do Salomão, o 895, né? Aqui realmente é um templo sagrado do torcedor atleticano, nossa capela assistindo. Inclusive, a última vez que nós encontramos foi justamente aqui, né, Guzmão? Foi semana passada. Foi semana passada. Não sei que data que a galera tá vendo, mas semana passada vimos a vitória do Galo aqui, no Bar de Salomão. E é bom demais, gente, o clima aqui em dia de jogo do Galo, a galera vem, tem porção, a porção é top, tem a cervejinha gelada, tem o refri aqui, né, da cerveja. E com a vitória do Galo, então, aquele clima de arquibancada realmente aqui no Bar de Salomão. É uma atmosfera única, Nossa, né? Você que viaja com o Galo, que conhece várias arquibancadas, nós vamos falar muito sobre o percurso, muito sobre o Contra o Vento, que, como eu falei, eu sou fã, mas aqui também, quando o Galo está jogando fora, você está acompanhando, com certeza, viajando. Com certeza. Mas quando o Galo joga, sempre aqui realmente... Fica lotado e é bom demais reunir só com atleticano em um bar para comemorar a vitória do Galo. Você é Belo Horizontino, Guzmão? Nasci em BH, sou de 2001, sou novo ainda. Peguei o finalzinho ali do Mineirão em 2008, 2009, realmente, mas foi ali que eu me apaixonei pela torcida do Galo, de fato. E eu falo que eu me apaixonei primeiro pela torcida e depois pelo clube em si. Então, graças a Deus, eu tive a sorte de pegar ali o finalzinho. Lógico que não peguei aquela época da arquibancada de cimento, mas enfim, acho que o finalzinho ali deu para aproveitar bem. Você pegou bem o finalzinho, mas deu pelo menos para sentir também como é que era aquela atmosfera do Mineirão antigo. Deu para sentir o gostinho. Na época ali do Tardelli, né, cara? O Tardelli metendo gol temporada 2009. 2009, eu acho que o meu primeiro ídolo pessoal, assim, que eu presenciei realmente foi o Tardelli, que todo jogo no Mineirão que eu ia, que meu pai me levava, o Tardelli metia gol e tinha aquela musiquinha da torcida, né? Tardelli, gol. E aí, cara, não tinha jeito. Era o Éder Luiz e Tardelli, 2009, título do Celso Roth. Eu ia até te perguntar sobre isso, você falou aí, sobre como o Galo entrou na sua vida. Você falou que seu pai te levava. Foi ele a sua maior influência? Com certeza. Meu pai me levava e ele é atleticano por causa do meu avô. Então, meu avô levou meu pai me levou. Com certeza, ele é minha maior influência e hoje ele é meu maior fã também, né? Adoro o trabalho que eu faço. Grande abraço pro Rubão aí, Rubens. E o Rubão, como é que é? Ele corneta os vídeos e fala ou não? Ele só curte? Não, ou ele dá umas cornetadas também de vez em quando? Não, ele é o maior defensor também. Se alguém critica, ele vai lá, comenta por mim e tal. É lógico que ele dá uma criticada às vezes, mas é pra, né, a opinião dele. Agora, ele corneta muito os jogadores do Galo. Isso aí ele é craque. Principalmente o xará dele, o Rubens. Ele adora criticar o Rubens. Que vem vendo a boa fase, né? Nós estamos gravando aqui no dia 23 de maio, né? E vem uma boa fase. Então, um abraço para o Rubão, seu pai, que eu tive o prazer de encontrá-lo rapidamente, porque eu também não te conhecia, né? E estava lá em Buenos Aires, sentado na mesa, estava eu, o Breno Galante, e estava o Lauro da TV Alterosa também, Vitão. E eu falei, é o Lucas Guzmão do Contra o Vento, eu faço questão de ir lá cumprimentá-lo, porque realmente eu consumo muito o Contra o Vento, e eu tenho certeza do orgulho dele, então, porque realmente é um trabalho fantástico que você faz. Ele fica muito orgulhoso. Aquele dia eu fiquei muito feliz, porque eu não fazia ideia que você me conhecia. Você é um nome muito forte na torcida do Galo, por tudo que você já fez.
E aquele dia eu fiquei num dia que era triste para todo mundo, né? Um dia após a gente ter perdido a final da Libertadores. As coisas do futebol acontecem, mas fiquei bem feliz de ter sido reconhecido e feliz também por ter criado essa amizade. Já foi lá no meu podcast no canal também. Tô vindo aqui agora nessa estrutura fenomenal. E com certeza para frente teremos novas oportunidades de estar gravando juntos aí. Não, com certeza, estamos juntos. É aquela que a gente fala uma vez até morrer. Para mim foi uma honra participar do Contra o Vento lá. Você, o Márcio, o Breno também. Isso. Lá naquela estrutura muito grande também do Interrede. Grande abraço para o pessoal do Interrede. Grande abraço para todo mundo do Interrede. Inclusive, registrando aqui, estamos com a Haroldo Paranhos, com o André Rocha e com o Guilherme Veloso também, nessa terceira temporada, nessa parceria, né, com essa expertise que você já conhece muito bem. Então, a ligação com o Atlético é de família mesmo, de geração em geração. Geração em geração. Minha família inteira é atleticana, cara. Só um tio ali que destoou, né? Mas todo mundo atleticano, não teve jeito. Graças a Deus, eu sou galo doido também. E você é nascido e criado em Belo Horizonte? Nascido e criado em BH. Minha mãe hoje mora em Nova Lima. Meu pai ainda mora em BH. Mas o tempo inteiro eu tô em BH, enfim, meus amigos estão aqui, o Galo tá aqui, então não tem jeito. BH, para mim, de todas as cidades que eu passo também através do Galo, para mim, BH ganha de todas, assim, disparado. Eu falo que a nossa doce querida BH, capital mundial do Galo, é uma cidade gostosa demais, BH, né? Demais. Quem mora aqui ama, não tem jeito. Porque todo lugar, né? Aqui em BH, na nossa capital, já foi considerada a capital brasileira dos botecos, né? Inclusive, nós estamos num aqui emblemático que respira Galo, né? Então é gostoso demais, né? Hoje é sexta-feira, inclusive, no dia dessa gravação. Daqui a pouco aqui já vai estar cheio também. E pela cidade toda, claro, o pessoal tomando uma cervejinha, que é sexta-feira. Guzmão, como é que nasceu a ideia do canal? Ô, Olivar, antes de falar do canal, eu acho que é importante, porque ele falou assim que ele é de 2001, até me assustou, porque em 2001 eu tava naquele jogo, o Atlético perdeu pro São Caetano, lá em São Caetano, na semifinal do Campeonato Brasileiro. Então, não tinha nada de gravar, mas eu tava viajando, que é o que ele faz muito hoje. Sim. Mas eu queria saber esse processo, porque você pegou ali o final da Era Mineirão, então você praticamente parou de ver o Atlético de Belo Horizonte, mas você era muito novo. Como é que você fez para acompanhar o time nesse período, que foi muito de Sete Lagoas, até retornar à Independência, e depois esse retorno de BH? Como é que foi esse período da sua adolescência ali, desse convívio com o Galo? Pois é, cara, em 2008, 2009, meu pai me levava muito ao Mineirão, e realmente, quando teve essa quebra, quando foi para Sete Lagoas, eu parei muito de ir, questões, lógico, um pouco longe, ficou um pouco mais caro também, deslocamento, enfim. Então, em Sete Lagoas, eu fui bem pouco. Quando voltou também ali pro Horto em 2012, os preços estavam um pouco caros também. E meu pai também, não sei, cara. Acho que depois que saiu do Mineirão, não sei se ele perdeu o hábito de ir para o estádio. Então, ele deu uma esfriada também no fanatismo. E acabou que também eu era muito novo, né? Não podia ir sozinho ainda no estádio. Não por isso a pergunta, porque você tinha aquela dependência. Sim, exatamente. De alguém te levar. E aí passou que 12, 13 ali, que o Galo foi campeão, o vice-brasileiro, campeão da Libertadores, chegou 14, campeão da Copa do Brasil. Só depois que ele foi começando a querer ir em mais jogos. Mas eu também, quando eu fiz 18, esquece. Eu já ia sozinho. Fui em classe escondido dele lá no Independência também. Final do Mineiro 2018, contra o Cruzeiro. Fui sozinho. Falei pra ele que eu tava indo pra outro lugar. Apareci lá no Independência. Mas foi isso, cara. Realmente, nessa quebra, sai do Mineirão pra reforma, diminuiu bastante minha frequência nos estádios. Mas, assim, o fanatismo só aumentou, né? Na TV, era vendo notícia no radinho, enfim. Mas foi basicamente isso. Você começou falando que realmente a gente começa a torcer para a torcida do Atlético. É realmente uma coisa fantástica, realmente, né? Essa emoção de estar no campo, de acompanhar, é uma coisa inexplicável, né? É inexplicável e é o que eu falei, né, cara? Eu me apaixonei primeiro pela torcida do Galo. Assim, é coisa de outro mundo. Eu acho que a gente tem que resgatar mais esse sentimento de atleticanidade, sabe? Acho que tá faltando um pouco nos dias atuais. É muita cobrança, é muito sede de vencer. Lógico, todo mundo quer ganhar. Mas também, antes disso tudo, é aquele orgulho de ser atleticano, né, cara? Ir pro estádio e, pô, independentemente do jogo, do campeonato, vou gritar Galo até o fim e apoiar o time para vencer os jogos aí. Ter o orgulho de falar que é atleticano. É aquela história, né, Guzmão e Vitão? O atleticano vai pro campo para fazer o Galo ganhar, né? Exatamente. Outro dia, há mais tempo, né, teve um repórter do Fábio Porchat, falou, não, você não vai para campo para isso ou para aquilo, não. Tem que ir lá para apoiar, não é para xingar. Xingar, você chega em casa, toma sua cervejinha em casa. E eu acho que a torcida do Atlético sempre fez isso, de certa forma, muito bem, né? Exatamente isso.
E a torcida do Galo já cansou de fazer esse time virar jogos, né, mano? Então, acho que essa é a principal característica da torcida do Galo, historicamente, é fazer o time vencer jogos. O Vitão trazia um dado, né, Vitão, lá no nosso pós-jogo, depois daquela vitória de virada diante do Fluminense, nesse brasileiro ainda, né? Na era de pontos corridos. Na era de pontos corridos. O Atlético é o segundo time que mais virou jogo. Só o Flamengo virou mais, mas é 1 ou 2 jogos de diferença. O Atlético 52 junto com o Corinthians e o Flamengo 54. É uma coisa muito próxima, assim. Então, você vê a força que tem a ver com a torcida de virar o jogo. Aí você falando de torcida, que você foi ali muito novo, né? Você tinha 7, 8, 9 anos ali. Você tem algum jogo marcante desse período? Assim, um jogo que você tem na memória, nem tanto pelo campo, é pela torcida? Tem demais. Galo 2, São Paulo 0. Eu sabia que você ia responder que esse jogo tá também entre os jogos meus, assim, que como a torcida foi fenomenal naquela noite. Mineirão amarrotado. Tem um fato engraçado também, que foi um dia depois do Estudiantes ser campeão da Libertadores no Mineirão, contra certo time de BH, né? E a torcida tava insana, cara. E logo no início, com menos de 1 minuto de jogo, o Tardelli já fez 1-0. Miranda falhou, o Tardelli estufou a rede do Mineirão, o Mineirão pulsou. E o segundo gol foi do Serginho, se não me engano, uma tabelinha. Foi o Serginho, na etapa final já. Foi Serginho voando, Mineirão, nossa, foi bacana demais. Teve a musiquinha provocativa ao rival, né? Por ter perdido a Libertadores. Então aquele jogo tá na minha memória até então. Aquele jogo é um dos grandes jogos que eu fui também, da torcida do Galo. Não só pelo resultado, da torcida do Galo. Tem outros também, mas. 2009, o Atlético liderou boa parte daquele campeonato, né? O Atlético chegou nas últimas 5 rodadas brigando pelo título. O Flamengo estava atrás daquela. Não, bem atrás. E o Atlético, ele tinha, dos 5 jogos que faltavam, ele tinha 3 em casa, que era contra Goiás, Inter e Corinthians. E ele tinha fora de casa Curitiba e Palmeiras. Mas se ele tivesse. Goiás não, Flamengo, Inter e Corinthians. Se ele tivesse sido Flamengo, Inter e Corinthians, o Atlético teria sido campeão, como se desenhou o campeonato, com esses 3 jogos em casa. O Atlético acabou perdendo em casa para o Flamengo de 3-1, né? O goleiro do Atlético era o Carini. Acaba saindo mal do gol na cobrança de escanteio ali do Petkovic e o Flamengo acaba ganhando de 3-1. Daqui a pouco, no final, eu vou te perguntar para você qual é o peso da rivalidade entre Cruzeiro e Flamengo. Qual tem mais? Geralmente eu faço essa pergunta aqui. Mas, como seria de 2001, eu imagino que seja mais em relação ao nosso rival regional. Mas deixa para o final. Então, esses são os jogos mais marcantes. Então, entre 2-0 em cima do São Paulo. 2-0 em cima do São Paulo. E pensando aqui num recente, cara, não tem como fugir de 2021, né, cara? Eu acho que contra o Fluminense, assim, foi um jogo memorável. Chorei naquele jogo. Não foi o jogo do título, foi o que caminhou. Aquele jogo eu chorei igual um bebê no estádio. Foi um jogo, cara, que eu vi muito adulto, bicho, chorando, de 50 para mais de anos, muitos avós. Foi um jogo que a galera levou fotos dos entes queridos pro estádio. Então, assim, foi uma emoção geral. E, com certeza, naquele jogo lá tinha mais gente no Mineirão do que... Todos os jogos do Mineirão, esses jogos grandes, geralmente tem mais gente do que o que é divulgado, do que estão os esquemas que o pessoal faz lá. E aí a gente passou por isso, né? De quem seu pai, o Rubão, te ajudou, essa adolescência e tal. Aí você começou a frequentar o estádio. E a pergunta que o Bolivar, que eu fui deselegante, interromper, que eu queria fazer essa ordem cronológica. E como que chegou o canal? Como que chegou assim? Você é o famoso juntar a fome com a vontade de comer, pô. Porque você já é um cara que gosta de arquibancada, que tá lá e faz seu canal. Como é que surgiu a ideia do canal? Como é que foi a concepção? Vou fazer um canal para fazer esse trabalho? Como é que foi todo esse processo? Cara, como eu disse, que eu primeiramente me apaixonei pela torcida do Galo, eu acompanhava muitos vídeos no YouTube da torcida do Galo, principalmente no canal ali do Arcebispo. Acho que foi o primeiro assim, que começou a postar a torcida do Galo. Arcebispo. Sim, da Galocura. O Arce? Sim, o Arce. Grande abraço, querido Arce. Grande irmão Arce. Grande amigo. Também o Fael, lá no Camisa 12, fazendo os vídeos da torcida do Galo. Pobre, querido Fael. Sim, só que eu sempre sentia a falta de um rosto ali, principalmente nos jogos fora de casa. Porque tem vários jogos fora de BH que a torcida enche, leva a bateria e faz uma festa no setor visitante. Você sabe se já foram jogos fora de casa. Eu sentia falta dessas imagens. Eu via torcidas de outros times com representantes que faziam isso. E eu sempre senti falta disso na torcida do Galo. E foi lá em 2018, meu pai me deu uma GoProzinha. E aí eu comecei, logicamente. No primeiro vídeo, nos primeiros eu nem mostrava meu rosto, só filmava a torcida.
e não ir em tantos jogos fora de casa. Eu comecei realmente jogos fora de casa ali em 2021. Teve a quebra da pandemia que afetou muito também, né, o canal. Mas sempre foi o foco na torcida do Galo, cara. Enaltecer o nome da torcida do Galo. Eu apresento, mas se você ver nos meus vídeos, 70% do vídeo é mostrando a torcida. É um registro histórico. Exatamente. Você está fazendo um registro histórico. Exatamente, foi isso. Principalmente a ideia do canal, cara, é levar arquibancada para a galera que não tem condição de estar em todos os jogos. Seja por questões financeiras ou porque a pessoa mora muito longe, não tem condição de vir em BH todos os jogos. Ser mais do que ninguém sabe que tem muito atleticano na Europa, por exemplo. Demais. Vários consulados. Então, cara, é muito bom você chegar em um lugar longe, igual o Tocantinópolis, lá na última cidade do Tocantins, e ver que, tipo assim, ó, cara, obrigado, eu acompanho seu canal, você faz eu me sentir no estádio. Então, cara, eu acho que hoje eu consegui o objetivo principal do canal, acho que foi atingido, que é levar arquibancada pra galera que não consegue ir aos jogos. E, de fato, Guzmão, você consegue, com muita identidade, espontaneidade, naturalidade, trazer essa atmosfera realmente. Né? Eu, quando estou passando temporadas fora também, estou sempre ligado no Contra o Tempo, justamente para me sentir próximo da massa. Né? Você sabe que no canal do Bolivar eu gosto de fazer o pós-jogo, já virou tradição com o Vitor Martins, mas quando eu vou no jogo, eu gosto de pegar a palavra da massa ali na saída do estádio. E é muito legal esse carinho que a gente recebe, e é muito legal tentar capturar um pouco dessa atmosfera para quem não consegue estar presente, poder sentir como é que foi aquele jogo ali. E é muito legal esse trabalho ser reconhecido, né? Porque a gente está aqui na rede social, vê os números ali e tal, mas quando você vê na vida real mesmo o cara parando, cumprimentando, tirando uma foto, tanto de criança que me assiste, bicho, eu fico pensando assim, porra, bicho, às vezes a criança tá... Aí vem a responsabilidade junto também, né, cara? Exatamente. Às vezes eu igual tem alguns jogos, eu fico muito eufórico assim, e acaba soltando um palavrão ou outro, mas é a naturalidade, né, bicho? Tô controlando até para parar um tiquinho, porque tem muita criança que assiste, eu fico muito feliz com isso também, né? Criança agora, na hora que estalar os dedos, essas crianças vão chegar para você, como o Haroldo, que está aqui, que é parceiro e sócio do canal. O Haroldo encontrou comigo na Arena do Jacaré em 2011. Tem uma foto do menino com o pai dele. Também, como é que seu pai chama, Haroldo? Seu Eduardo, um abraço. Um abraço para você também. E aí, hoje acontece mais com o doutor do Mineirão. Bolivar, eu te acompanho desde pequeno. Não sou não, já babado, tabu. Puxa vida, desde pequeno, mas é exatamente isso, né? E é muito gostoso, realmente, e é uma responsabilidade muito grande, né, Gustavo? Demais, cara, a gente tem que formar essa geração de atleticanos que vem aí, né, cara, para realmente não deixar o sentimento de atleticanidade não acabar. Então é muito importante. Mas a leva tá vindo boa. A base vem bem. Tem um vídeo que eu que divulguei, que foi da escola da minha menina, que viralizou, né? Que era aquelas crianças, tinha o mascote da Raposa e o Galo doido, e as crianças foram todas... Aquele foi na escola da Alice, né? A Alice tá no vídeo. Algumas, até falando isso agora, poucas pessoas sabem que eu que vazei aquele vídeo, mandei para algumas pessoas, e aquele vídeo viralizou de uma forma, né? O Cruzeiro foi até na escola fazer ação, até também foi também. Mas era isso, a criançada foi toda no Galo doido e deixou a Raposa sozinha lá. É muito que você tá falando desse reflexo dele. Você que é 2001, você é da idade do Gabriel, meu caçula, Guzmão, fazendo agora, pensando, a sua geração, a sala de aula, de colegas e tudo. A maioria atleticana, como é que era dividido isso? Cara, a maioria sempre foi atleticano. É igual você andar em BH, velho. Você anda em BH, eu já fiz 2 vídeos desse tipo. Uma vez eu fui na Praça 7, fiquei 1 hora na Praça 7. E esse ano eu saí pro Carnaval de BH, fiquei 1 hora contando quantas camisas do Galo eu via e quantas do rival eu via. Cara, a do Galo amassou. E os caras vão falar, mas você é clubista e tal. Cara, todo mundo sabe que não é. Sai na SUS de BH e você vai ver o tanto de camisa do Galo que tem. E isso na minha escola, por exemplo, só tinha atleticano na minha lógica. Vai ter a outra parte também, mas a maioria sempre atleticano, bicho. Você acredita que eu estudei também no Santo Tomás? Vamos por 50 alunos, eram 38, 40 atleticanos, 5 cruzeirenses, 1 flamenguense, 1 americano, 1 São Paulino, mais ou menos assim. E eu tive esse recorte ainda maior, porque em 95 eu fiz o CPOR, né? Então éramos 150 alunos, vamos dizer assim, ou seja, de todos os lugares da cidade. E lá também, aquela geração nascida em 76, que é o meu ano, né? Eram de 150, 125, 130 atleticanos,
a 12, 14 cruzeirenses, enfim, uma proporção gigantesca. Na escola dos seus meninos, então é assim, Não, né, da escola, o Vitinho mesmo fala, é 2, 3 cruzeirenses, então São Paulino, flamenguista, o resto tudo atleticano, é uma coisa absurda. Na sala da Alice é a mesma coisa. O Vitinho tá com quantos O anos? Vitinho faz 15 em julho, 22 de julho, faz 15 anos. E é a massa do Galo, sempre foi a mais popular, né? É só andar pelas ruas, igual você está falando, Exatamente. né, Guzmão? Sempre foi, sem dúvida alguma, o clube do povo, né? O clube do povo. Você está falando dessas andanças, assim, acompanhando o Galo. A gente falava sobre isso, né? Esse ano, por exemplo, você falou Tocantinópolis. Cara. Não é fácil chegar em Tocantinópolis, não. Eu fui de ônibus. Ao todo, foram 68 horas de ônibus. 34 para ir, 34 para voltar. BH, Brasília. Em Brasília eu desci, peguei outro, Brasília, Palmas. Palmas eu desci e peguei o ônibus da Galotins, consulado lá no estado de Tocantins, em Palmas. Inclusive, um grande abraço para todo mundo da Galotins. Abraço para a turma da Galotins. E foi um ônibus com mais de 50 assentos, assim, um ônibus lotado, a galera muito feliz de Palmas é uma cidade relativamente nova, né? Muito mineiro foi para lá poder fazer cidade, então isso é uma influência muito grande. E nesse ponto, você falou de Tocantinópolis, podemos passar por isso. Como é que é a sua programação? Porque o torcedor, quando sai a tabela, geralmente ele olha ali a data, ele quer ver, nossa, eu tenho um casamento de um amigo, eu tenho aniversário de alguma coisa, então ele faz esse tipo de preparação. Não, esse jogo vai cair num sábado, vai cair no... A sua preparação é completamente diferente. Quando você pega um jogo desse, o seu planejamento, além do jogo de fora de casa, você tem que olhar, não, peraí, o jogo é tal dia, eu tenho que sair de casa antes. Como é que é feito esse trabalho todo? Esse comentário que você fez comigo é até o contrário. Por exemplo, aniversário de amigo meu, eu falei, irmão, se não tiver jogo do Galo um dia, eu vou, você pode contar comigo. Mas se tiver, esquece. Hoje é além da minha paixão, é meu trabalho. Então, por exemplo, ano passado, eu perdi o Dia das Mães, cara. Eu tava viajando para ver o Galo. Te amo muito, viu, mãe? Mas ela entende meu trabalho. Como é que ela chama, Gustavo? Clarice. Dona Clarice. Te amo, viu, Clarice? Clarice, minha querida, minha mãe. E aí, cara, perdi o Dia das Mães e sempre quando tem alguma data comemorativa, cara, se eu não tiver jogo, eu vou. Mas, por exemplo, depende muito também da CBF, né, cara? A CBF detalha os jogos, assim, muito tarde. Muito em cima da hora, né? Muito em cima da hora. Eu priorizo de ônibus para os lugares que é mais barato. Mas, por exemplo, saiu uma tabela bonitinha, eu consigo antecipar algumas viagens de avião para ser mais fácil também. Mas, assim, a maioria é comprando, tipo assim, eu fui para Maringá agora, né? No jogo da Copa do Brasil. O jogo caiu na terça-feira. Eu comprei passagem para ir uma terça e voltar na quinta. Porque o jogo poderia ser terça, quarta ou quinta. Você não sabia a data. Eu não sabia a data. Então, é desse jeito que funciona assim, o estudo da logística do jogo. Quando é ônibus, tem que sair sempre um dia antes. Ou, por exemplo, jogo... Um dia não, ou mais, né? Porque um dia quando é em São Paulo, é bem antes. Tocantinópolis foi 2 dias antes. Em Salvador, sempre é 2 dias antes também. Ano passado eu fui para Maceió de ônibus. Foram 2 dias antes também. Então é assim, é pauleira, mas... E esse ano você já foi para Iquique, foi para... Fui para Cusco também. Cusco também. Ano passado eu fui em todos os jogos, cara. Todos os jogos do Galo, até para Caracas eu fui ano passado. Esse ano eu não fui porque estava muito caro. Mas esse ano eu já fui para Iquique, lá no norte do Chile. Inclusive, eu acho que é o estádio assim, mais bonito que eu vi. Assim, ele foi reformado quando eles receberam a Copa América, né? Sim. 2016. Cordilheira ali atrás. Cordilheira. Cara, maravilhoso. Ali. É ao lado do deserto? Sim, ele é um deserto e deserto e mar. Deserto e mar. Cidade cerca. Sim, maravilhoso. Que já é o oceano ali, já é o oceano Pacífico. Esse ano também fui para Cusco, conheci lá Machu Picchu. 3.400 metros de altitude. Sentiu alguma coisa? Fala pra você que eu não senti, bicho. Não senti. Experimentei o... Mas você não correu, né? Não corri também, porque experimentei o tal do chá de coca, né? Exato. Ruim com a folha ali. Ruim pra caramba, odiei. Graças a Deus que eu não tive nada na altitude. Mas assim, pros caras... Acabou o jogo lá, todos os jogadores do Galo desabaram em campo. Realmente tenso pros caras ficar correndo. Então, você falou sobre conhecer lá no Chile, você foi conhecer lá Machu Picchu, quando você foi pra Cusco. Essas cidades, dá tempo daquela famosa turistada além do jogo? Dá tempo de fazer algum programa, vamos dizer assim, de alguém que vai fazer uma viagem comum fora do futebol? Dá pra você curtir algum ponto turístico, conhecer alguma coisa? Ou você já programa para poder aproveitar a viagem? Eu vou aproveitar que vou ver o Galo, mas vou lá também conhecer um pouco da cidade. Como é que é feito isso? Cara, então, são poucas as cidades que eu consigo dar uma passeada, por exemplo. Entra também no assunto da logística, que você acabou de perguntar. Em Iquique, por exemplo, eu fui em uma terça-feira,
Teve jogo no domingo, eu fui na terça para o Chile. Cheguei lá na terça, quarta-feira foi o jogo. Quarta-feira de dia eu consegui passear, turistar um tiquinho, e na quinta eu já voltei pensando também no jogo que ia ter em BH contra o Fluminense. Então, assim, muitas das vezes eu tenho que estudar o tempo de volta. Por exemplo, vai dar tempo, se eu ficar mais um dia aqui passeando, vai dar tempo de eu voltar para o jogo que vai ter em BH? Ano passado, por exemplo, eu fui de ônibus para Maceió e tive que voltar de avião, porque no próximo jogo era o Inter lá em Criciúma. Então, assim, às vezes dá para passear, mas na maioria dos jogos, assim, eu não consigo. É bate e volta e é realmente um trabalho. Entendeu? E o seu conteúdo é muito interessante, que você coloca justamente esses bastidores também, né? Exatamente. Bom, a turma viaja junto com você, que é uma farra bacana demais, né? Quando eu tinha idade, eu brinco, né? Mas eu viajei já demais com o Atlético, né? 99, Morumbi, 2004, eu tenho mania de falar que o Galo estava para cair, se tal, o Galo está no hospital, está na UTI para dormir no hospital, né? Então viajei muito com o Galo e é muito legal, porque o Galo vai cantando, contando história de Galo. É realmente fantástico, né? Não, e te falar que nessas viagens assim, o que menos fica na memória é o jogo, cara. Fica muito mais a história da viagem com seus amigos, os acontecimentos da estrada, algum perrengue que você passa. Não, mas se o Galo perder, aí que você vai lembrar do jogo mesmo. Quando o Galo ganha, aí é ótimo. Qual foi o maior perrengue, Guzmão? Porque tem determinados adversários né, que são muito complicados, realmente, né? De se enfrentar, né? Flamengo, Maracanã, próprio Corinthians, no Morumbi, quando eu estive lá em 99, são torcidas que não são torcidas aliadas, vamos dizer assim, e acaba sendo um perrengue muito grande. Qual foi o maior desses assim, que você passou? Cara, antigamente eu acho que era mais fervoroso esses embates assim, fora de casa. Eu acho que hoje, por exemplo, ir para o Rio sempre é chato, mas ir para o Rio sempre a polícia te espera lá em Petrópolis. Te desce, vai com você escoltado até o Maracanã, por exemplo. Mas chegando ao Maracanã é pedrada, é gás de pimenta da própria polícia. Enfim, para o Rio acho que é o lugar do Brasil que você mais passa um aperto. Em Goiânia também já passei aperto da Recife também não? Cara, em Recife eu fui sozinho ano passado, a Paisana, também tem uns lugares que a gente já tem a maldade, vai a Paisana. Fui de carro para a Arena Pernambuco, é um estádio difícil de chegar, é muito longe, né? É afastado ali da capital. Mas acho que o estado mais perigoso é o Rio. Mas é sempre pedrada, é gás de pimenta. Também tem um perrengue que é diferente, não é de passar aperto assim, mas é que para Caracas foi uma viagem muito doida, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil para fazer meu trabalho com o Atlético. Fui sozinho para Caracas. É um lugar assim que aqui no Brasil a galera fala muito mal. É o meio que eu amo e eu odeio, né? Por causa da questão política. Exatamente. E aí, cara, você chega lá, o pessoal te trata muito bem, você se surpreende, mas as coisas lá são realmente muito caras. Lá eles aceitam dólar, né? Tem a moeda deles e o dólar. Eles preferem o dólar. Então, por exemplo, em um dia eu gastei $100 lá, assim, piscando. É absurdo. Mas foi um local totalmente diferente que eu fui, sozinho. Tinha eu e mais 4 atleticanos na arquibancada, Marmaduke, Paulinho. Grande Marmaduke, está sempre conosco aqui, grande Bubu Marmaduke. Paulinho, Thiago, que tem a distribuidora lá no Betânia. E outro amigo da torcida Esquadrão, que eu esqueci o nome dele, cara. São esses que colocam aquelas faixas, vai sempre os mesmos? Não, os mesmos sempre é outros amigos meus. Que é legal demais. Inclusive eu que viajo com essa faixa. Ah, que legal, eu sempre levo a faixa. Eu levo a faixa. Eu ficava curioso, essa faixa é fantástica, os mesmos tempos. Os mesmos tempos. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp, vou até mandar um abraço. É o Igor, o Igor da loja do Galo. Tem o João, que tocava na bateria da Galocura, o Fredinho, que mora em São Paulo, o Will, que mora em Brasília. O Avelar e o Márcio Vitor. É a galera que a gente brinca os mesmos de sempre. A galera que eu tô aí nas viagens sempre são esses meninos aí que são atleticanos demais. Nossa senhora, velho. Nós temos que combinar de uma viagem dessa. Tenho muita vontade. Você sabe que o Vitão teve em Buenos Aires. De carro, ele Foi de carro até Foz de avião e foi uma... Sem hotel, foi aquela luta. Tem uma história da hora desse perrengue. É pra isso mesmo que tá aqui. Cara, foi perrengue também. Minha logística foi o seguinte, foi eu, meu pai e mais 2 amigos eu e meu pai fomos de ônibus até São Paulo, avião até Porto Alegre, e de Porto Alegre a gente foi com um amigo gremista, num carro de um amigo gremista até Colônia, no Uruguai. Fomos de carro de Porto Alegre até Colônia, no Uruguai. E de lá pegamos a balsa, né, que atravessa o Rio da Prata, 40 minutinhos de balsa até Buenos Aires. Chegando em Buenos Aires, a gente tinha alugado um apartamento no aplicativo online. Tudo pago, tudo certinho.
Chegou o dia do check-in, nada do anfitrião responder, bicho. O aplicativo, nada. Chegou a hora do check-in, nada do cara aparecer. A gente falou, ferrou, e agora? Ligamos no aplicativo, falaram que iam devolver, conseguimos o estorno total do valor, mas estávamos em Buenos Aires. Comigo. No final de sexta-feira em Buenos Aires, sem lugar para ficar, diária em hotel, absurdo. Caríssima. Apartamento aplicativo absurdo. Eu falei, cara, e agora? Eu vou postar um vídeo lá no Instagram do Contra o Vento. Postei o vídeo, rapaziada, estamos aqui em Buenos Aires, sofremos um golpe, mas tá tudo certo. Se precisar dormir na rua, nós vamos dormir na rua. O importante amanhã é o Galo ser campeão. Postei o vídeo. Cara, em 3 minutos, o Hulk me mandou uma mensagem no direct. Foi até engraçado. Sabe quando vocês estão na rodinha de amigo, alguém fala uma coisa muito engraçada, um sai rindo pra cá, um cai no chão. Recebi a notificação assim, todo mundo olhou e não acreditou, bicho. Um saiu assim com a mão na cabeça, o que tá acontecendo? Cara, o Hulk pagou um hotel lá pra gente. O Gladson me chamou no WhatsApp, o Hulk pagou o hotel pra gente. Então, quem salvou a nossa hospedagem foi o Hulk, ele me mandou um áudio muito bom, cara. Posso até mostrar aqui depois. Que legal. Vou mostrar aqui. Nossa, o Hulk, grande Hulk, atleta, um craque dentro e fora de campo. É filho de seu Gilvan e Dona Socorro, né? Quero, inclusive, receber o Hulk e quero receber seu Gilvan também. Que eu acho uma figuraça, um coração maravilhoso. Aliás, o Hulk fez uma carta agora, há pouco tempo, né? Quando foi na conquista do Mineiro, salvo engano, quando ele completou não sei quantos jogos com a camisa do Galo, mas fato é que ele conta o percurso profissional dele, da vida dele. Sim. Eu fui às lágrimas, realmente. Aquela carta foi bonita. Aquela carta é maravilhosa. Grande Hulk. E na sexta-noite, quando deu tudo certo, eu mandei a mensagem ao Hulk. Muito obrigado, sem nem como te agradecer. Te desejo boa sorte amanhã no jogo. De sábado de manhã ele me respondeu com esse áudio aqui. Quando eu escutei esse áudio, eu falei, gente, é nossa, esquece. Infelizmente, mas acontece. Vamos ver. Fala, irmão, tudo bem? Graças a Deus que deu certo, né? Você mandou mensagem, eu já estava dormindo, já dormi cedo ontem. Focar aqui hoje é o grande dia, com fé em Deus. Deus vai te abençoar. Desejo do nosso coração e eu tenho certeza que hoje sairemos daqui campeões, com fé em Deus. Fé em Deus vai dar tudo certo, né? Hoje vamos sair daqui campeão, com fé em Deus. Tá? Deus abençoe aí, viu? Tudo de bom. Cara, ele me mandou esse áudio, eu arrepiei. Até agora a gente fica arrepiado, infelizmente não aconteceu, mas a humildade do cara, ele ajudou, tipo assim, vou ajudar 5 desconhecidos, assim, não conheço os caras, eles podem pegar o dinheiro e usar para fazer o bem sem saber a quem, mas ele acompanha também seu trabalho. Que Deus te abençoe também, Rubens. Obrigado, Rubens. Muitos anos para a nossa camisa, né, Vitão? Realmente, por isso que ele é um ídolo, né? Ele é. Por isso que é um cara dentro e fora de campo, realmente feliz. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, que você falou do Tardelli, que foi seu primeiro grande ídolo. Eu acredito que o Hulk talvez seja o maior ídolo que você viu com a camisa do Galo, talvez ali com o Ronaldinho, mas o Hulk talvez pela longevidade no Galo. É porque eu passei por experiência de fazer viagem internacional no período do Ronaldinho, e a camisa do Ronaldinho abria portas. A camisa do Galo do Ronaldinho abria portas em outros países. Eu queria saber se você já teve algum momento disso, de ter uma camisa do Galo ou de um ídolo do Atlético, te abrir portas, te ajudar, não necessariamente fora do Brasil, mas em outros estados, ser bem recebido, porque um torcedor local, não só do Atlético, de outros clubes, chegou um atleticano aqui, como é que é? Já teve isso, uma camisa do Galo, te abrir portas? Já abrir portas, assim, acho que mais ser bem tratado. Isso, nesse sentido, ser bem recebido. Agora mesmo, nas viagens para Cusco, para Iquique, a galera via a camisa do Galo e falava Hulk. Os caras perguntando, o Hulk joga hoje? Eles não conhecem o jogador do Galo, só conhecem o Hulk. O Hulk é um astro mundial. Então, sim, acontece diversas vezes. No Brasil, nem tanto, que no Brasil, os caras, às vezes, torcedor rival. No fundo, sempre se vê o Hulk, vão tirar uma foto, falar que ele é um grande atleta. Mas, assim, fora do Brasil, realmente, o pessoal conhece muito o Hulk e te vê com a camisa do Galo já associa. É doido, como? E é de uma simplicidade, igual nós estamos falando, muito grande, né? Por isso que tem esse carisma e essa idolatria, inclusive dos rivais, né? Até em função desse respeito também. Exatamente. Que ele dá e faz. É realmente um privilégio ter o Hulk com a nossa camisa 7, né? E você vê aí, torcedor que vai no CT, ele atende todo mundo, nas viagens, torcedores que vão até o hotel que o Galo está hospedado, ele atende todos até o final, não reclama. É um baita ser humano, é um baita profissional. E você vê que ele não faz isso para aparecer de caso pensado, é da natureza dele, né?
da O natureza. presidente do Atlético teve aqui, o Sérgio Coelho, né, que tem também esse lado muito humano, né, muito sensível a essa questão, tanto é, o Instituto Galo faz um trabalho fantástico e ele trabalha com a filantropia há muito tempo. Né? E eu comentava isso com ele, né, fazer o bem sem olhar quem, né, e quem parte, reparte, acaba ficando com a melhor parte, né? Então você vê, você sente essa alma bondosa e generosa do Hulk e da família dele também, né? Igual eu falava, seu Gilvan, você já teve o seu Gilvan já? Cara, pessoalmente nunca, mas eu acompanho nas redes sociais, ele é uma peça. Ele é uma figura, eu Mas- acompanho também. E quando o Hulk mete gol, ele tá lá na arena sempre. Quando é jogo fora de casa, tá ligado na televisão dele lá. Ele realmente é uma figura. Você falou do Tardelli, não tem um Hulk que passou também. E quais desse período que você viu aí, quais são os outros grandes ídolos que você tem com a camisa do Galo? Porque às vezes tem jogador marcante com um torcedor, assim, que é muito fácil apontar, o Ronaldinho, o Hulk. Mas você tem aquele cara que você considera pra caramba, às vezes o respeito que o cara, a garra que o cara teve com a camisa do Galo naquele período. Assim, que eu vi. Que você. Não. Além dos históricos, assim, que você ouviu história, mas quem que você viu, assim, no campo? Eu vou. Você curte Dos muito? que eu vi, assim, Cara, o Dátulo, pra mim, ele tem sangue alvinegro, ele tem a identidade do Galo, a raça. Ele era muito bom de bola também, né? A qualidade dele. Agora, um cara que, assim, não ganhou nada de expressivo, ganhou o Campeonato Mineiro, mas sempre respeitou a camisa do Galo. A torcida sempre cobrou muito ele, muitas das vezes também sendo justo, porque realmente o futebol não ajudava tanto, mas sempre respeitou o Galo. Hoje vai na Arena MRV, a torcida do Galo bate palma pra ele, tira foto com ele, é o Patricão, mano. Patricão da Massa, Patricão Patrick. da Massa. Um ser humano também fantástico. Sim. Não tô falando que ele é meu ídolo, mas ele é um ele é um jogador que eu respeito muito. É um dos jogadores com mais jogos na história com a camisa do Galo. História recente, com certeza. História recente. Passou pelos três clubes, Sim, né? Um dos poucos que passou pelos três, né? Sim. Atlético, Cruzeiro e América, né? E eu lembro até hoje, na inauguração, não lembro se foi na abertura no nascimento do gramado ou no Jogo das Lendas, ele teve na arena, a torcida gritou o nome dele, ele chorou, foi assim, bacana demais. E tem tantos outros, né, cara? Eu gosto... O Ale Marquês, por exemplo, é muito nossa. dessa época, dessa situação eu também, fui a gente lembra. um dos últimos jogos, meus últimos jogos no Mineirão antigo, foi aquele Galo e Patinga final, que ele faz o gol, né, aquele gol de pega a bola aqui que dá um biquinho, assim, pega a bandeirinha de A escanteio. bandeirinha de escanteio, aquele foi o último gol dele, né? Sim. Ele até comentou recentemente, acho que é no Galo Cash, Sim. né? Que ele fala que o Vanderlei Luxemburgo colocou ele para fazer uma homenagem e tal. Era o jogo de despedida dele de alguma forma. E ele, com essa história toda, foi premiado. Porque se for que ele marcava gol em estreia, marcava gol em decisão e tal. Ele é um dos... Eu vi bem pouco ele também, mas eu tive o privilégio de ver esse gol aí dele, Mineirão ao vivo, lá em Ló. É isso, acho que do Keno também, eu gostava muito do Keno. Eu gosto muito do Everson também. Para mim, o Everson, assim, tá top 3 goleiro da história do Galo. E é isso, cara. Agora, tem o Reinaldo, né? É isso que eu ia te perguntar. Ronaldinho também, óbvio. Ronaldinho, tá esquecido do A Ronaldinho. gente tá até conversando em off aqui, aí você citou o Reinaldo. Como é que é para você que não viu esses caras jogar, esses caras antigas, como é que é a sua relação com esses caras? De ver vídeo, de ver os outros contarem histórias, como é que é a sua relação com esses ídolos do passado? Cara, assim, de admiração, porque numa época o futebol era muito diferente. E imagina seu avô falando do Reinaldo, bicho. Meu avô era um cara sensacional, atleticano. Ele era aquele Como que era o nome dele? Fernando. Ele já faleceu? Faleceu em 2020, isso mesmo. Tem 5 anos que faleceu. E ele chegou também ao momento da vida dele que ele não aguentava mais ver o jogo do Galo. Ele era aquele senhor que falava, o futebol mudou muito, hoje é só toquinho de lado. Na minha época... Atacava, era Cerezo. Nossa, era... E eu escutava ele falando isso, falando do Reinaldo, cara. E hoje em dia a gente vê, o Romário falando do Reinaldo, pô. Depois do Pelé, o Reinaldo. Imagina você escutar um negócio desse. Fala isso. Pois é, então é de admiração total, assim. É isso. Realmente, aquela vez que eu participei com vocês lá, né? Você me perguntou os 5, top 5 para mim, né? O Rei, para mim, sempre vai estar na primeira prateleira, né? Porque Zé Reinaldo de Lima, até pela ligação dele com o Atlético, desde muito novo, né? Sempre teve, de uma forma visceral. Tem um quadro ali no Bar do Salomão, ali é 81. Eu e o Rei, naquele time que marcou a época, né? No tetracampeonato mineiro. Né? Esse ano conquistamos de novo o hexacampeonato, né? Mas ali no primeiro hexacampeonato, a primeira sequência, ali era o tetra. Então, realmente genial, foi o que mais se aproximou da genialidade do Pelé. E o Rei, com tudo que fez dentro e fora de campo. Exatamente. E é sobre isso.
escutar relatos de grandes atleticanos hoje do que esses jogadores jogavam no passado. Então, pô, não tem como você discutir. Sabe um que está no meu top 5? O Vitor também, Vitor Leandro Bage. Né? Com certeza. Aquela defesa dele muda a história do Atlético ali, dia 30 de maio de 2013. Né? E não só aquela, porque aquele mesmo jogo tem uma defesa cara a cara que ele faz com o próprio preferido. Sim, aquele jogo não foi fácil. Aquele jogo não se resume ao pênalti. Teve uma falta perigosa, teve uma que... Você tá falando esse lance, que ele saiu cara a cara, acho que foi o Richard que cortou mal a bola, tirou do próprio Hever, e o atacante deu só na cara do Vitor. Aquele jogo não foi um jogo fácil. Não foi um jogo simples assim. Não, de fato não foi, não. Aliás, o Atlético teve que... Nós estamos falando contra o Tijuana, né? Sim. Que, inclusive, o Atlético sai atrás do placar, né? É isso? Sai, o Riasco aos 23, mais ou menos. O Hever empata na casa dos 40, 41 do primeiro tempo ainda. E o segundo tempo foi um segundo tempo tenso. Muito tenso. Muito tenso. Eles corriam demais, né? O Tijuana, os mexicanos do Tijuana. E o Atlético havia empatado em 2-2, né? Aliás, estava perdendo 2-0 lá no gramado sintético. E um gramado sintético ruim, que é mais esse gramado sintético que a gente tem em quadra. Porque o gramado sintético da Arena ele é completamente diferente desse gramado sintético que a gente tem em quadra. É um gramado sintético de não sei quantos milhões de reais, né? Custou 13 milhões, não só o gramado, mas toda a obra de preparação. Então é um gramado sintético bem ruim, na qualidade bem inferior. Tem que ponderar isso também, que os caras do Galo sentiram isso também. Sentiram muito a velocidade da bola, mesmo com essa qualidade toda e com esse investimento todo, já faz diferença, imagina lá. Né? E aí fomos premiados com o gol do Luan já no finalzinho, né? Ele inclusive precisava, então realmente era um jogo decisivo numa conquista épica. Para você falar em conquista, qual marcou mais? Essa Libertadores, que você tinha então 12 anos, em 2013, ou o brasileiro, depois de tantos anos, de alguma forma, para gerações mais antigas como a minha, mas que veio em 2021. Qual você acha que foi mais marcante? Mais marcante foi 2021, com certeza, cara. Tipo assim, eu lembro de tudo da Libertadores, tudo. Eu chorei pra caramba na final. Infelizmente, não fui no Mineirão, mas chorei de casa, enfim. Agora, você vê seu pai chorando em 2021, seu avô, sua avó, assim, acho que eu não passei pela roubalheira que uma grande parte da geração atleticana passou, mas, por exemplo, meu pai passou, meu avô passou, eu cresci ouvindo sobre o roubo contra o Flamengo, sobre o roubo no Brasileirão de 77 contra o São Paulo. Então, aquilo ali vai criando um negócio dentro de você, e quando você ganha, além de você estar vivendo aquilo, você vê seu pai vivendo junto com você, é maravilhoso, cara. Então, acho que 2021 foi, assim, 50 anos depois, e mostra, é um prêmio para a torcida do Galo. Não só pelo ano de 2021, mas a gente merecia aquilo. Eu tenho certeza que é igual a gente perdeu agora para o Botafogo, com a circunstância como foi aquela perca. Eu acho que eu prefiro pensar assim, pô, isso aí aconteceu porque quando a gente ganhar, a gente vai lembrar daquilo que a gente passou e vai ser mais gostoso ainda, cara. Acho que é assim que a gente tem que tocar. Sem dúvida alguma. O meu sentimento lá em Buenos Aires é justamente esse. Lembrava muito daquela trajetória nossa em 2013. E é como quem diz, os caras estavam uma estrela mesmo, de alguma forma. Né? Tem um determinado ponto do jogo, Vitão e Guzmão, que um jogador do Botafogo já tinha sido expulso, foi com 29 segundos, o Gregory, né? Mas depois, com a contusão de um jogador do Botafogo, ele cai totalmente estatelado assim, e foi a hora que eu prestei atenção ali nas faixas do Botafogo ali. Né? A torcida do Botafogo do lado oposto ali, lá no Monumental de Nunes. Aliás, que estádio maravilhoso, hein? Lá. O estádio mais bonito que eu já fui. Mas estava uma faixa do Botafogo assim: a nossa vitória não será por acidente. Né? E o Botafogo também numa fila muito grande, né? Você via, muito comum você ver o avô, o pai, o filho, e o neto, né? Ou seja, o bisneto e tal. E parecia que, de alguma forma, tinha chegado a hora deles, né? E depois eu entrevistando e conversando com alguns botafoguenses, eles estavam elogiando também e falando o seguinte: vocês têm que entender que um ano antes o Botafogo teve uma das maiores refugadas da história. E o mérito do Botafogo foi justamente conseguir, nesse emocional do Botafogo, que sempre foi muito sensível, né, muito delicado ali, a conseguir superar e chegar a duas grandes conquistas. Né? Então, também, como que a gente diz, dá o mérito do adversário, né, saber que realmente... É futebol, né? É o futebol.
Exatamente. Mas fica marcado porque realmente aquela expulsão ali deu aquela sensação que o Atlético poderia ter tido uma sorte melhor. Né? Exatamente, com esse sentimento, mas bola pra frente, dá pensar nessa Sul-Americana desse ano e ano que vem, se Deus quiser, estamos de volta para tentar lutar de novo. E é isso. A torcida esse ano, Vitão e Guzmão, não tem sido tão presente como nós estamos acostumados. Eu acho que tem uma série de fatores. Apesar que é consequência, mas também ainda consequência da final de 2024? Também. Eu acho que também, mas passa muito pela relação ruim com os investidores. Eu acho a relação ruim que eu digo é de algumas promessas não cumpridas, esse ponto todo. A torcida que hoje se sente enganada porque algumas coisas que foram faladas e você vê o oposto, né? O discurso lá atrás era a prática que a gente está vendo é diferente. Eu acho que falta um pouco de melhora na comunicação dos caras, que era assim, cara, se não pode entregar, mas não promete, então joga real. O mais duro que seja, talvez, é melhor você jogar a realidade. A torcida do Galo vai abraçar o time, ela já abraçou o time em momentos piores. Ela já abraçou o time em momentos piores. Então, junta, você tá machucado, você perder 2 finais, não é fácil você perder, não é fácil chegar em 2 finais, mas também não é fácil perder 2 finais, né, a reação. Então, você junta um pouco de tudo. Então, eu acredito que o time, reagindo no campeonato, uma sequência de vitórias, a torcida do Atlético é uma torcida que é muito fácil de empolgar também. Tem isso do lado. É uma fagulhinha para a torcida empolgar também. Então, eu aposto muito nisso que com um pouco de fagulha, essa torcida vai empolgar. Chega nos mata-mata de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, os mata-matas decisivos, eu acho que a torcida do Atlético ela vai se recuperar desse ferimento que foi muito grande no final do ano passado, de tudo que está acontecendo, e essa fagulha vai acender e vai incendiar. Passa muito por aí, né, Gustavo? Concordo com o Vitão. É a transparência, né, cara? Acho que falta transparência. Falta admitir que errou. É simples. Né? Todo mundo erra. Chega no microfone, falta os investidores, falta um rosto ali para conversar com a torcida, para falar que, gente, falei isso, errei. Estamos trabalhando para melhorar. Isso. Conto com o apoio de vocês no próximo jogo. E é isso, cara. E trabalhar para não errar de novo, né? O pessoal fala muito do sentimento de pertencimento, né? Que desde que mudou, você sentiu um afastamento, assim, né? O Atlético acaba mudando um pouco ali essa relação, vamos dizer assim. Eu até acho que a volta do grande Domênico Berri busca, né, Vitão? Nesse sentido. Justamente resgatar um pouco disso. Mas admitir o erro, eu acho que é a primeira coisa que se deve fazer. Assim como foi a Arena MRV, né? A arena que foi inaugurada há pouco tempo, né? Foi no dia 27 de agosto de 2023, né? E reinaugurada agora em 2025. E ali ficou muito claro, né? Tanto a questão do gramado como da acústica, e foram 2 coisas que foram solucionadas, né? A acústica realmente melhorou muito, né? Depois que o Atlético acabou e colocou as placas ali, realmente a atmosfera melhorou muito. Mas eu acho também que esse distanciamento, com essa presença um pouco menor do que a gente está acostumado, passa muito por aí, né, Gustavo? Eu acho que exatamente em 2023 ali, quando passaram a ideia de que seria um caldeirão a Arena MRV, e chegando lá tinha um problema da acústica. A galera tentava, mas não pegava, não ia todo mundo junto, os setores cantavam desincronizados a música. E agora não, resolveram o problema, admitiram o erro. E assim, eu acho que eu fiquei no jogo contra o Fluminense, cara, fiquei super feliz com a vitória nos últimos minutos, mas eu fiquei mais feliz de ouvir o estádio pulsando novamente. Assim, mas aí melhorar muito, mas eu acho que era questão de vida ou morte. Assim, mas aí o que pega, que assim, vou falar uma coisa aqui. Essa questão da acústica já era um problema que eles sabiam. Eles pagaram para ver. Falaram, vamos testar. Eles pagaram para ver. Era algo que eles já poderiam ter, já ciente do que aconteceria, eles já poderiam ter resolvido isso antes. A medida que foi tomada agora de colocar aquelas placas lá no setor sul, já poderia ter feito antes, já poderia ter sido inaugurado o estádio assim. Então é uma das coisas que a gente cobra da diretoria, o pessoal reclama da diretoria, é justamente isso. Tipo assim, por que deixar acontecer um problema que você sabe? Uma coisa que você sabe que vai ser um problema, por que não tomar a solução antes dele que vira um problema e que ele cresça, né? Esse é um problema, é um erro grande da diretoria. Agora, aquela história, né? Esse tipo de ajustes acabam tendo que ser feitos. É um equipamento, de fato, muito novo, muito moderno, e que esses ajustes, né? Hoje, inclusive, né, Vitor? Nós estamos gravando dia 23 de maio, gente. Tendo o prazer de receber Lucas Guzmão do Contra o Vento aqui conosco. E o Vitão, vocês tiveram hoje lá na Arena, né? O Atlético fazendo mensalmente esse encontro com jornalistas, com youtubers,
né? E hoje foi justamente para falar sobre essas medidas novas, né? A questão da identificação facial, a questão das catracas novas, enfim, uma série de questões que o Atlético vai tentando dar essa transparência, aproximando a torcida do time através, né, do trabalho que a gente faz também. Isso é muito legal também. E essa é uma pergunta que eu queria fazer para o Guzmão, porque ele conhece muito esse estádio. Você conhece, você citou do Iquique, que você achou um estádio maravilhoso e tal, mas você pegando a Arena do Galo, comparando com outras arenas desse patamar de inspiração, de poder, é um estádio que não deixa a desejar para ninguém, né, cara? Como é que é assim? E outras torcidas, você vê outras torcidas elogiando, falando, como é que é quando você vai num estádio assim, você vê, pô, o estádio do meu time é mais legal, o estádio do meu time é melhor, como é que você tem essa relação? Primeiro que a Arena, eu acho que dos times dos clubes brasileiros é o estádio que mais tem a cara do Galo. A Arena é preta e branca, tem as listras. Então, isso aí já é um puta diferencial. Agora, um ponto também que me pega muito é fácil de chegar e é fácil de sair. Isso, para mim, dos 12 grandes, é o único estádio no Brasil que você consegue chegar rápido e sair rápido. Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, lá dentro, os bares são muito bons produtos. Realmente, teve problema lá do Ponto Cego também, que agora com a elevação do gramado aumentou o nível, resolveu, mas dos outros setores a visibilidade do campo também era muito boa. E é isso, cara, né? O banheiro, a gente teve essa discussão lá hoje, o banheiro da Arena é banheiro de shopping, né? Espetacular. E a esplanada está cada dia mais tomada, realmente, né? O torcedor está ali cada dia mais à vontade. A gente faz uma conversa sem pauta, então às vezes a gente vai e volta no assunto. Você citou aí da comida da Arena. E dos outros lugares? Qual foi a coisa mais diferente que você comeu? A coisa que você mais gostou? Como é que você classifica o rango nesses estádios assim? Por exemplo, no estádio lá em Tocantinópolis, você chegou a comer lá? O que tinha de comer lá no Chile? O que você encontrou de diferente dentro do estádio de futebol para comer? Lá em Tocantinópolis era tão raiz que você entrava, tipo assim, o estádio é como se fosse dentro do CT do Tocantinópolis. Então você chega ali, você entra no portão de uma fazenda, tem vários campos, tem um hotel do time e aqui é o estádio. Você entra no estádio e no estádio tem a rua principal onde o ônibus da delegação chega e lá tem várias barraquinhas com espetinho, hambúrguer, enfim, cachorro-quente. Dentro do estádio mesmo não tem comida, então a galera tava dentro do estádio, ia lá fora, comprava e voltava. E eu confesso que eu nunca fui um cara que comi muito em estádio, bicho. Eu nunca fui esse cara que... No Mineirão mesmo, eu comia muito pouco. Lá fora eu comia um espetinho, um tropeiro, aí sim. Mas lá dentro eu nunca fui um cara de comer muito em estádio, assim. Não posso citar agora recentemente, eu fui num jogo do Grêmio. Eu tenho vários amigos gremistas, são torcidas amigas. A geral do Grêmio? A geral do Grêmio. Foi Galo e Juventude agora em Caxias. O Galo e Juventude foi em Caxias, na segunda-feira. E no domingo teve Grêmio e Santos. Eu fui no jogo do Grêmio. E lá eu comi um cachorro-quente gigantesco. Muito bom, mas eu acabei que eu passei mal depois. Mas assim, igual eu falei, eu sou um cara que nunca fui de comer muito em estádio assim, não. Mas dá pra perceber, eu vou preocupar mais com comida que você. O artifício já entrega, né, bicho? Lá na Venezuela, ano passado, ou esse ano, lá em Cusco e tal, você chegou a experimentar alguma coisa assim? Bicho, o povo até me zoa, né? Que eu vou nesses lugares assim, eu como a comida típica, como fast food. Come pra não ter erro. Não ter erro. Eu sou chato com comida, bicho. Mas lá em Cusco o povo lá come muita sopa, lá no Peru, muita sopa. Mas aqui, bicho, eu não vi nenhuma comida muito... Sim, foi rápido também minha passagem. Mas a gente vai no certo, né? Vai na churrascaria, em Buenos Aires, na churrascaria lá pra comer o famoso assado. E também tá tudo muito caro na América do Sul, bicho. Então, pra você comer tudo bem, dolarizado. Pra você comer bem, você vai gastar uma nota. Então, às vezes, eu prefiro ir num certo ali, que é um lugar mais simplesinho, entendeu? Mas é isso. Como é que você está sentindo o Atlético esse ano? É difícil, claro, qualquer projeção, mesmo porque nós estamos gravando agora. Mas é um time que, mal ou bem, de alguma forma, até essa parte que nós estamos gravando, conquistou um hexacampeonato mineiro, né? E ficou muito claro que nessa parada, muito provavelmente se vai ao ar durante a parada, precisa e necessita de reforços. Sim. Né? Então, eu acho que o importante também é que está vivo, né, cara? Nas 3 competições. Estamos vivos. O início do brasileiro ali, eu acho que a gente poderia ter contra o Grêmio e contra o Vitória, acho que são 2 jogos ali que era para ter ganho. Estaríamos bem melhor colocados no Brasileirão. E
Contra o Santos, contra o acabamos Santos. perdendo também. Jogar na vida é sempre muito difícil, mas complicado. você vê a única vitória do Santos no campeonato contra o Galo, então é difícil falar. Mas contra o Grêmio perdeu muito gol. Contra o São Paulo, acho que foi um jogo mais parelho, assim. Teve chances dos dois lados. Mas claramente você vê que falta peça, sim. Por exemplo, então, a Arana machucou, o Rubens jogando muito bem. O Rubens é um jogador polivalente, dá muita raça em todas as posições, está jogando muito bem. Mas passou uma aperto, por exemplo, com o Caio Paulista, que não vinha jogando bem. Então precisamos reforçar ali. Eu acho que precisa de mais um zagueiro. Eu acho que para fazer sombra no Alonso, às vezes o Alonso não está tão bem porque não tem ninguém no banco para entrar e tomar o lugar dele. Eu acho que falta ali. Chegou o Dudu agora, mas eu acho que falta também um cara ali no meio de campo. Um volante também. Estamos sofrendo agora. O menino voltou de lesão. O Gabriel Menino voltou de lesão, já sofreu uma pancada. O Alan Franco voltou de lesão no joelho, Contra o Mirassol, já sentiu de novo, parece que foi só um trauma, mas parece que você sente que os jogadores estão ali todo momento no limite. No limite, né, no limite. Hulk, Essa expressão é correta, está no limite. O Hulk já está queixando de dores musculares. Ele não está conseguindo cobrar falta com força. Para você ver. Então, essa parada vai ser importante também para os caras darem uma descansada e tem que contratar para a gente também brigar pelo G6, né, cara? Porque eu acho que a principal competição que temos chance de título é a Sul-Americana, os times são inferiores. Com você. Mas se acontece uma tragédia de ser eliminado e não ganha a Sul-Americana, não dá uma tem que estar na Libertadores. Né? O futebol, né? O futebol. Você tem que estar bem no Brasileirão. Eu acho que o que manda no ano do time também é você estar bem no Campeonato Nacional. Acho que ano passado foi até meio atípico. O Galo chegar em 2 finais e no Brasileirão passar aperto até a última rodada. Se você tá bem no Nacional, consequentemente vai estar bem nas Copas. Exatamente. E aí aquela coisa das Copas, você pode chegar e, por exemplo, o Atlético pegou um Flamengo na final, perdeu para um adversário muito bom, pegou um Botafogo no momento iluminado do Botafogo, acabou perdendo e ficou sem a vaga na Libertadores. Então acho que você estando bem no Campeonato Brasileiro é um principal. Sobre essa questão de estádio, tem algum estádio que você não conhece e você queria conhecer com o jogo do Galo? Assim, então você fala assim, não, eu quero ir nesse estádio, eu não tive oportunidade de conhecer esse estádio, eu quero ir no jogo do Galo nesse estádio. Cara, você tá 2 no Brasil e um fora. O fora é a La Bombonera, né? Porque quando teve era pandemia, cara. Tive a felicidade de ir no Monumental de Nunes ano passado contra o River, aquele jogo que eles fizeram aquela recepção. Uma festa maravilhosa. Eu nunca vi uma recepção igual aquela, né? Não, e eu falei, puta, eu tô vivendo isso aqui muito bem. Ainda bem que foi 3-0 na ilha, porque se fosse menos o bicho ia pegar. Foi muito impressionante. E o Galo segurou o River. Sim. Jogou a Vera, Acho que fora do Brasil seria realmente a La Bombonera. Fui lá, mas sem jogo, só pra conhecer. Eu quero saber como foi o jogo do Galo. Agora, o jogo do Galo aqui no Brasil, eu tenho muita vontade que esse ano vai acontecer. Na Ilha do Retiro, contra o Sport. É um jogo mais tenso, de muita rivalidade de torcidas. É uma adrenalina ali que eu curto, que eu gosto de vivenciar. E também um que é mais difícil, que se tivéssemos ganho a Copa do Brasil ano passado, nós teríamos jogado no Mangueirão, que é lá no Pará, lá em Belém. Lá acho um estádio muito doido também. A gente estava até organizando com os amigos. Nunca tive em Belém. Eu já fui nesse estádio fazer jogo lá. Você conhece lá, Vitão? Isso. Eu tô para conhecer o Pará. Eu fui em 2005, porque em 2005 o Ipatinga, ele estava jogando na Série C, brigando pelo acesso pela Série B. Então no fim de semana teve no sábado o Atlético e Paysandu, o Galo venceu por 2-0 com 2 gols do Zé Antônio. E no domingo teve Ipatinga e Remo. O jogo ficou 2-2. O Remo, nesse time, tinha um volante chamado Serginho Carioca, que depois até jogou no Galo. Não sei se foi 2006 ou 2007, ele jogou no Galo. Então eu conheci o estádio Mangueirão lá em Belém, conheci fim de semana para esses 2 jogos a trabalho. Realmente eu tenho muita vontade de conhecer o Pará. O Brasil todo de uma maneira geral, mas o Pará tem alguma coisa ali que... em termos de culinária e tacacá, e calor, e chuva forte. Depois, o pessoal marca depois da chuva, né? Eu fiquei lá 3 dias, dava o horário, a chuva é forte, que você não conseguir ver o outro lado da esquina ali, assim, por exemplo. Aquela chuva que desaba. Passa 15 minutos, aí vem o sol, sobe aquele mormaço, mas assim, nem choveu na cidade. É incrível. E tem 2 torcidas também, muito fanáticas, muito apaixonadas também. E você sabe que o estádio deles, né? A Curuzu, que é do Paysandu, e o Baenão, que é do Remo, são separados por mais ou menos 250 metros. É como se fosse um na Afonso Pena. Em Buenos Aires é como se fosse na Afonso Pena. É como se fosse na Afonso Pena, mas é numa avenida grande. Se fosse na Afonso Pena, tem 250 metros, tem outro. É mais ou menos isso, para o torcedor ter noção. Porque na época o governo do estado deu terreno para o então tem que dar próximo, para não falar que está beneficiando nenhum nem outro.
Pois é, mano. Levando em consideração a nossa audiência nacional e internacional, mandando um abraço a todos. Um abraço para Galo Pará. Para Galo Pará, exatamente. Exatamente. Agora. Galo Peba também, de Paraupeba. Paraupebas. Galo Peba e Galo Pará. Você sabe que promessa é dívida. Eu comentei com o Guzmão, assumi um compromisso. Nós vamos fazer uma viagem dessa. Com certeza. Tomara que seja para Santa Cruz de la Serra. Mas na Bolívia? Essa aqui eu já falei. É a viagem mais perigosa do mundo. É o de trem, que sai de Corumbá, no Mato Grosso, e vai até Santa Cruz de la Serra. Dizem que a cidade mais perigosa, que é uma viagem mais perigosa, que os caras... Porque ele vai cortando ali, mas dizem também que tem assaltante no trem. Só que eu falei, gente, vamos fechar um vagão só de atleticano, que a gente garante a segurança. A gente garante a segurança. Mas imagina você ir para outro país de trem para ver o Galo na final. É meio doideira também, né? Mas é vivência. Mas tomara que aconteça, né? Lembrando que a final da Sul-Americana esse ano está marcado jogo único mais uma vez para lá, né? Lá pra... Dia 22 de novembro. Dia 22 de novembro. Vou ter que levar meu pai, que o aniversário dele é 24 de novembro. Aí, Rubão. Aí, vai ter que ver o título lá com a gente. Ano passado depois, só não pode ser a mesma coisa, né, pai? Vamos vencer essa, se Deus quiser. Tá na hora. Guzmão, para o pessoal que ainda não acompanha ou não conhece esse trabalho fantástico que você faz do Contra o Vento. Como é que tá no Instagram e como é que te acha no YouTube? O Instagram é muito... os dois são simples. Contra o Vento no Instagram, canal Contra o Vento no Instagram e Contra o Vento no YouTube, sempre com vídeos da torcida do Galo, sempre enaltecendo a massa do Galo. E é isso, no YouTube Contra o Vento e no Instagram, canal Contra o Vento, sempre presente. Representa demais, né? Muito. Quem fala também, sempre. Sempre, porque é aquela coisa. Tem aquele ditado que o pessoal fala, né? O pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Porque é muito legal você ver ele lá no estádio, mas passa cada perrengue, essa coisa de não sei quantas horas dentro do ônibus e tal. Então, mas ele traz essa sensação de aproximação. Você fala muito do pessoal de fora, mas também pro pessoal de BH, porque muita gente, pessoal de BH, às vezes não tem condição de estar na arena e também não pode viajar. Então, um trabalho fenomenal. Fenomenal, e quero realmente parabenizar a H2, que é patrocinadora desse grande conteúdo, está de parabéns, mandando um salve aqui, tanto para o Bruninho como para o Filipão, do Cenas Lamentáveis, estiveram aqui na segunda temporada, e parabenizar também o seguinte, é o que o Vitão falou, porque o pessoal vê ali e não sabe o esforço que é, a demanda que é, porque você confidenciou aqui, que você faz seu corre também no dia a dia. Sou motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. Nas horas vagas aí para ajudar na renda, porque é caro viajar, bicho, para ver o Galo. Se não tiver outras fontes de renda, estamos aí lançando também o boné do canal, inclusive depois eu vou presentear vocês dois com o boné do canal. Então é isso, cara. Se a gente não fizer nosso corre, não rola, não. Legal, né, só? Da idade dos nossos, ele não corre, e com um trabalho muito identificado, muito como digital, de uma forma muito bacana, realmente muito legal. Eu já acompanhava, só estava falando aqui mais cedo, que eu encontrei lá em Buenos Aires e fiz questão realmente de cumprimentá-lo, porque é legal, né? É a base que tem forte, é um trabalho espetacular. É isso aí. E parabenizar também pelo espaço aqui. Para o Atleticano mais raiz de BH. Mais raiz de BH. BH não, do mundo. É verdade, é mesmo. Doutor, te agradecemos uma vez, abrir as portas de casa para receber. Hoje o Fera, Lucas Guzmão. Obrigado. Agradeço aí pela oportunidade. Se inscreva aí no canal do Bolivar, gente. Segue o pessoal nas redes sociais aí, o Vitão também. E tamo junto, é nóis. Que é Galo. Vitão, obrigadíssimo. Mais uma fera boa, passou rápido. Passou rápido demais. E aí já pode deixar agendado com ele para a próxima temporada, porque ele vai ter um ano pela frente de histórias. Voltar aqui e contar as novas histórias e os próximos perrengues que ele vai passar, né? Você não botou o maior perrengue de todos que você já passou? Ah, cara, acho que foi a Venezuela, bicho. A vivência, acho que foi essa. A vivência, acho que foi a Venezuela. Não deve ser fácil mesmo, não. Se você entrar no canal Contra o Vento no YouTube, o primeiro vídeo que aparece é o da Venezuela. Assim, e fica só um conselho. Quando for viajar, não vai com o Fael, porque ele tem um histórico de quebrar ônibus, de atrasar voo. Não vai com o Fael, só porque essa dica aí. Não, o Fael foi participar do meu podcast lá na Interrede. No dia, o pneu do meu carro furou, bicho. Não tô zoando, velho. Você sabe que cobri no Galo vários anos, passando todo dia de carro pro CT. A única vez que eu levei multa naquele radar na frente do CT, o Fael tava de carona comigo. Ô, Fael, essa fama sua, você sabe que eu tenho que te ajudar. Eu falo o nobre, querido e iluminado Fael.
Mas fica... Tamo junto, Paião. Grande complicado, abraço. Mas ele é fera. Paião é fera. Então, brigadão. Tamo junto nessa terceira temporada. Boa. É uma honra estar com você. Guzmão, volto sempre. Mais uma vez, As muito portas obrigado. abertas. Obrigado, Muito obrigado. Will. Tamo Deus junto. te abençoe. Deus te Sempre abençoe obrigado. também. Parabéns. Valeu. Trabalho importantíssimo aí Tamo para a junto, nova geração. obrigado. Da Márcia. Só Legal, obrigado. tamo junto. Márcia do Galo, obrigado. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito ainda no canal, faça sua inscrição, ative as notificações. Vem aí muita gente boa e hoje temos realmente o prazer de receber o craque Lucas Guzmão, canal Contra o Vento. Tá legal? Espero que tenham gostado. Sempre galo, feliz só aqueles que têm o galo no coração. Valeu.